O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, como o padre disse no início da missa, esse sexto domingo do tempo comum, já quase que um gostinho assim de início da quaresma, por esta liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Estamos aí vivendo este tempo que está ficando na história de cada um de nós. Esse tempo é o chamado final de semana de carnaval. Só que esse ano um carnaval muito diferente, não é verdade? Vamos entrar numa quaresma sem ter muito vivido quem gosta, né, pelo menos, a folia, que a mentalidade antiga era essa, né? Bagunçar bastante, porque depois é 40 dias de penitência, oração, jejum, então vamos aproveitar. Daí que vem a palavra carnaval, de carne, né? Festa da carne. Eram festas familiares onde as pessoas comiam muita carne, bebiam também, para dizer, depois fazer a penitência, né? Durante um longo período. Mas depois nós sabemos que tudo isso virou. Mas se existe uma coisa que podemos, não digo assim tirar de lição, mas é um benefício mesmo, sem querer assim discriminar ou condenar quem gosta, porque não é nenhuma novidade os efeitos colaterais todos os anos do carnaval, verdade ou mentira? Efeitos colaterais que o padre está dizendo, é um período, queiramos ou não, onde o uso de bebida alcoólica é muito grande, e quando a pessoa bebe demais, passa da conta, a gente sabe, muitas coisas acontecem. O uso de drogas aumenta muito nesse período. Os jovens, os menos jovens, a questão da própria sexualidade, do sexo, sem compromisso, sem se cuidar, e aí por conta disso, gravidezes indesejadas, que muitas das vezes vão resultar em até abortos, acidentes nas estradas, e quantas coisas a gente fosse numerar aí de efeitos colaterais negativos, e que esse ano, com a graça de Deus, nós não teremos. Precisamos ver nas situações da vida também os sinais de Deus. Quando nós ouvimos essa primeira leitura, em que
o homem que tinha uma doença, naquela época, doença contagiosa, doença de pele, antigamente chamava lepra, hoje chama hanseníase, e é curável, é tratável, naquele tempo não. É uma doença muito triste, porque a pele vai ficando ferida, feridenta. Os braços, o corpo, o rosto, não é? E como não tinha cura, as pessoas iam começando a ficar em carne viva, feridas que não cicatrizavam, muitas vezes em carne viva, coisa feia de ver, fora o mau cheiro. Então toda essa situação em que as pessoas viam alguém nessa situação, não pode, essa pessoa deve estar sendo castigada por Deus para estar recebendo uma doença dessa. Então a mentalidade era: pecou, é um pecador muito grande, por isso Deus o está castigando com essa doença. Se Deus o está castigando, nós vamos castigar também, não vamos aproximar, vamos isolá-lo, vamos segregá-lo, vamos deixá-lo à margem. Claro que era uma forma de prevenção, para não contrair a doença, mas tinha esse lado também, social, espiritual, psicológico. As pessoas que tinham essa doença eram profundamente doentes psicologicamente, emocionalmente, autoestima, a rejeição social das pessoas. A pessoa tinha que gritar, se vestir todo rasgado, cabelo desgrenhado, disse a leitura, deixar a barba, se fosse homem, e para dizer, como se fosse a máscara naquele tempo, né? Tampar o rosto para as pessoas não me conhecerem, a barba nesse sentido, e gritar quando alguém passava perto: sou impuro, não chegue perto. Então é situação desumana. E no Evangelho nós vamos ver também um leproso. Havia muitos no tempo de Jesus, mas esse leproso, por algum motivo, ele sabia qual era a lei, ele sabia quais eram as regras do jogo, mas ele quebra, ele rompe, ele vai até Jesus. Ele sabia que não podia ir, ele sabia que não podia chegar perto, mas ele tinha fé. Não, aquele homem, ele tem um poder, ele é diferente, ele é um enviado de Deus, e ele pode me curar, eu irei até ele. E aquele homem foi, chegou perto, de joelhos: se queres, tens o poder de curar. Olha a oração desse homem: se queres, tens o poder de curar. Essa deveria ser a nossa oração sempre, meus irmãos, quando a gente vai rezar, principalmente pedir alguma coisa para Deus, que seja um emprego, que seja uma cura, que seja o que for. Às vezes nós temos tantos pedidos para fazer a Deus, mas qual é o fim último da nossa existência? É o céu, é o nos unirmos eternamente a Deus. E por isso cada pedido precisaria passar por esse crivo: Senhor, se isso for para mim me unir eternamente a vós, se não for um empecilho, se queres, me conceda esta graça. Porque muitas vezes podemos pedir coisas para Deus que até poderíamos receber, mas que nos roubariam o céu, que nos roubariam nos unirmos eternamente a Deus, que é a finalidade da nossa existência. Às vezes nós não entendemos os mistérios de Deus, porque às vezes Deus concede isso, não concede aquilo,
Mas Deus tem a visão onisciente que nós não temos. Aquilo que num primeiro momento pode ser o melhor para nós, a longo prazo pode ser a nossa destruição. Pode ser o nosso distanciar-se de Deus. Por isso, se queres, cada vez que a gente for rezar, Senhor, se for da vossa vontade, se for da vossa vontade, eis-me aqui humildemente. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, cheio de compaixão. Jesus não só curou, Jesus precisaria ter tocado ele para curar? Não, bastaria a palavra de Jesus. Mas Jesus fez questão de tocar aquela carne doente, chagada, ferida. Jesus tocou o leproso. Quem é este leproso? Sou eu, é você, é a humanidade. Nós somos esses leprosos do Evangelho, feridos no pecado, feridos na pior doença espiritual que o pecado poderia nos trazer, que é a nossa separação eterna de Deus. A humanidade adoece pelo pecado, e a palavra de Deus hoje está nos mostrando com todas as letras o único que pode nos salvar, nos curar, nos libertar da nossa situação, da nossa condição, Jesus Cristo. Por isso não tenha medo, por isso não tenha receio. Quantas vezes nós nos comportamos como esses leprosos, isolados, porque temos até mesmo um medo de nos aproximar de Deus, uma vergonha de nos aproximarmos de Deus, porque nos sentimos indignos. Jesus quer nos tocar, Jesus quer tocar a sua ferida para curar do seu pecado, mas você precisa se expor a Ele, se expor a Ele. Para pensar, quantos leprosos no Evangelho de hoje foram curados? Quantos? 3? 1? Não, o dos 10 é outra passagem. 1. Haviam outros? Haviam. Onde estavam? No seu canto. O que foi determinante para que esse homem fosse curado? Ir até aquele que pode fazer o milagre acontecer. O ser humano, meus irmãos, precisa ir até Jesus, precisa se encontrar com Deus. Deus está aí, Deus muitas vezes está batendo a porta do nosso coração, mas nós precisamos ter atitude, levantar-se, ir ao encontro, se expor. Uma coisa que toda quaresma pede, uma boa confissão. Isso aqui é uma confissão. Tanto é que Jesus diz no final, não é? Vai apresentar-te ao sacerdote no templo, oferecer um sacrifício pela cura que você recebeu. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade e ficava em lugares desertos. Ué, mas quem que tinha que ficar no lugar deserto? Não era o leproso? E depois disso, quem tem que ficar no lugar deserto é Jesus. Jesus pagou o preço do teu pecado. Jesus assumiu a tua lepra. Jesus na cruz foi ferido pelos teus pecados. Jesus que não precisava, Jesus que era são, o homem perfeito, o Filho de Deus, se fez leproso na cruz, por mim e por você, assumiu totalmente as nossas misérias, fraquezas.
Ele foi para o lugar deserto para que nós viéssemos para o centro, para ter vida e abundância. Obrigado, Senhor. Aproxime-se de Jesus hoje com fé, aproxime de Jesus hoje com esperança, aproxime de Jesus hoje com humildade, ao tocar a santa comunhão, o santo corpo de nosso Senhor. Tocar, tocar, tocar. Senhor, se queres, podes me curar. Senhor, se queres, pode me libertar. Senhor, se queres, podes me salvar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.